Queria assim que... Só abrir o nosso texto. Mas antes eu gostaria de orarmos, pedir a Deus por esse tempo que teremos juntos, de meditação na palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor é digno de todo louvor, é a Ti que nós cantamos, é a Ti que nós adoramos. E agora, neste momento, nós pedimos a direção do Teu Espírito, que possamos aprender do Senhor, que possamos realmente conhecer mais de Ti, e para sairmos daqui edificados, para que possamos frutificar em toda boa obra, que o Teu nome em tudo seja exaltado e glorificado em nosso meio. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Afirmar a suficiência de Cristo, de que é somente através dele que o homem pode ser salvo, é algo completamente estranho à mente pós-moderna. Afinal, o grande discurso que nós vemos é: todos os caminhos levam a Deus. Não é isso? Muitos dizem que Deus é gigantesco para ser confinado a uma única religião. Essa ideia tem se tornado popular. É aquilo que nós chamamos de pluralismo religioso, que é a posição que afirma a igualdade de todas as religiões. E sendo assim, nenhuma religião pode se posicionar como verdadeira, mas todas deveriam ser aceitas como verdadeiras expressões de fé. E portanto, é a sinceridade de cada indivíduo que contaria como uma real experiência que validaria a sua existência religiosa. Seria isso que definiria a divindade ao seu próprio modo. É por isso que, quando nós falamos da exclusividade de Cristo para a salvação, de que Ele é o único que salva, certamente nós seremos chamados, acusados de quê? Intolerantes. Não é isso? Vocês estão dizendo que só Cristo salva. Não é bem assim. Vocês estão querendo ser os donos da verdade. Por quê? Esse discurso é extremamente radical. Porque o Evangelho não é politicamente correto. Como diz John Stott, a cruz, o Evangelho é um escândalo. Mas diante dessa realidade, quem está certo? Seria Cristo mais um Deus entre milhares de deuses? Seria o cristianismo o único correto em meio a mais de 10.000 religiões que temos por aí? Será mesmo que Jesus é o único caminho? Ou será que de fato todos os caminhos levam a Deus para a salvação? Para muitos, o cristianismo nada mais é do que uma das opções que podem levar o homem até o divino. Mas será isso? Será que eles estão certos? Então nós precisamos recorrer às Escrituras. Precisamos ver o que o próprio Cristo declara acerca de si mesmo. E essa declaração, esse eu sou que nós veremos hoje, é algo extremamente radical. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Nós faremos a leitura de um único versículo hoje. Evangelho de João, capítulo 14, e versículo de número
6. Os irmãos encontraram? E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Dos capítulos 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos basicamente a despedida de Jesus aos seus discípulos. E se nós observarmos agora as palavras de Jesus, não estão mais sendo dirigidas às grandes multidões, mas ele está falando aos seus discípulos. O que vemos é que o ministério público de Jesus está chegando ao fim. E se você fizer uma leitura atenta a todo o Evangelho de João, você vai perceber que João dedica cerca de metade do seu Evangelho para falar acerca da última semana de Jesus. Para vocês observarem a importância que João dá na última semana do nosso Mestre. Então, o que está acontecendo aqui é um clima de tensão, porque os principais sacerdotes e fariseus já estão fazendo o quê? Tramando a morte de Jesus. Então Jesus, o Mestre, ele sabe que a sua hora é chegada. E o que ele faz? Ele então passa a confortar os seus discípulos, mostrando que a sua partida, que a sua morte na cruz, é algo extremamente necessário. Mas imaginem, depois de 3 anos convivendo juntos, agora se aproxima a terrível morte do Filho de Deus. E no início do capítulo 14, nós vemos que Jesus está trazendo conforto ao coração dos seus discípulos. Jesus diz a eles: não se perturbe o coração de vocês, mas creiam em Deus e creiam também em mim. E as consolações, o cuidado de Jesus segue, e ele diz: ei, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, mas eu vou lhes preparar um lugar. Ou seja, a minha morte é apenas uma separação momentânea. Será que isso anima o coração dos discípulos? Consegue imaginar como estava a cabeça dos discípulos nesse momento? Eles tinham medo. O que será de nós? O que será do nosso Mestre? E diante desse medo, nós vamos ver que eles fazem 3 perguntas a Jesus. A primeira pergunta, nós vemos o apóstolo Pedro fazendo a pergunta no versículo 36 do capítulo 13, anteriormente. A gente deve lembrar que os capítulos, eles foram inseridos mais tarde, apenas para a nossa organização, né? Mas o capítulo 13 faz parte do mesmo cenário, a mesma perícope. Então, o versículo 36 do Evangelho de João, do capítulo 13, nós temos ali a primeira pergunta, onde Simão Pedro pergunta a Jesus dizendo: Senhor, para onde vais? Percebam a pergunta do apóstolo Pedro: Senhor, você tem falado sobre o seu destino, mas para onde o Senhor vai? Imediatamente Jesus responde a Pedro na parte B do versículo dizendo: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. Diante dessa resposta de Jesus, outra vez o apóstolo Pedro faz a segunda pergunta. E ele diz, versículo 37, Senhor, por que não posso te seguir agora? E ele dá uma declaração dizendo: eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus responde a ele dizendo: Pedro, você dará a vida por mim?
Asseguro que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Mas a conversa segue. Jesus encoraja, Jesus consola os seus discípulos. E no versículo 4, agora do capítulo 14, o mestre assegura a eles, garante a eles, não, vocês sabem o caminho para onde vou. Diante disso, diante dessa declaração de Jesus, isso provoca uma pergunta imediata de Tomé. É a terceira pergunta do texto. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber, conhecer o caminho? É a partir daí que nós temos uma das declarações mais importantes registradas nos evangelhos. É aí que Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus responde com 3 eu sou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Percebam que Jesus não está falando de diversos caminhos. Jesus não está falando de diversas verdades. Ele não está falando de diversas possibilidades. Ele não está falando de caminhos alternativos que podem levar a Deus. Mas se você percebe a declaração de Jesus é extremamente radical. Muito diferente desse Jesus paz e amor vendido por aí, não é mesmo? Mas vejam comigo a declaração que Jesus faz. Primeiramente ele está dizendo, eu sou o quê? Eu sou o caminho. O que ele está dizendo com isso? Jesus está mostrando que ele não é um dos caminhos, mas ele é o caminho. E essa declaração de Jesus não combina com o sincretismo religioso da nossa época. Porque o homem pós-moderno, ele não está interessado no caminho. O homem pós-moderno se agarra em tudo que ele pode. Faça um diagnóstico da religiosidade humana e você perceberá isso. É sincretista. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu monto uma religião, é um quebra-cabeça. Mas você sabia que muitos cristãos têm sido seduzidos por isso? Muitos cristãos têm vivido uma espécie de cristianismo pagão. É um sincretismo. É cristãos fazendo constelações familiares, outros crendo, não, hoje eu não estou muito bem, mas eu já vi que no meu horóscopo ali é realmente isso. É uma tentativa de juntar diversas coisas para que nós possamos nos sentir o quê? Bem. Porque afinal, o que realmente importa é a nossa autoestima. E para isso vale tudo. A triste realidade é que muitos dizem com os lábios que Jesus é o caminho, mas vivem como se ele fosse apenas mais uma possibilidade diante de milhares. Meu irmão, talvez o seu cristianismo não seja sincrético, não seja pluralista, mas pode ser que você esteja percorrendo um outro caminho, igualmente perigoso, igualmente mau. Que caminho é esse? É o caminho da moral. Você é um bom cidadão, você é um exemplo, e é isso mesmo, precisa ser. Mas talvez isso seja uma das maneiras, um dos caminhos pelos quais você tem procurado alcançar redenção. Não é assim? Eu não sou tão ruim quanto aquela pessoa.
Eu faço tudo certinho. Não, agora eu vim para a igreja e eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. O que é isso? Isso é moralidade. Você acredita que pode alcançar redenção, salvação por algo que você faz, porque você não se acha tão ruim quanto os outros. Essa é uma outra tentativa, é um outro tipo de caminho, que não é o caminho do Evangelho. Vocês lembram do encontro de Jesus com o jovem rico? Episódio bem conhecido. O jovem se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta: Mestre, o que eu farei? Que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus responde dizendo: obedeça aos mandamentos. O jovem pergunta: quais? E Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o que o jovem rico diz? Tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Percebam que o jovem rico, ele é moralmente bom. Mas aí Jesus vem e diz a ele: venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e depois venha e siga-me. O que é isso? Jesus aqui não, meus irmãos, umas interpretações que nós temos por aí, é que Jesus é contra a riqueza. Não, o texto não está falando sobre isso. Jesus não está indo contra a riqueza. Jesus estava simplesmente mostrando ao jovem rico que o seu coração estava prostrado à riqueza, que o coração dele fez da riqueza o seu ídolo, e portanto acreditava que por guardar algumas coisas, ela era um meio também de redenção. O que Jesus está dizendo a ele, ao dizer: olha, você deve então vender tudo e dar ao dinheiro aos pobres e depois me seguir. Você sabe o que é isso? Jesus está dizendo: abandone os seus falsos deuses, abandone caminhos alternativos de salvação. Eu sou o caminho. Ele está dizendo: me siga que eu te levo, eu sou o caminho da salvação, não há outro. Não há possibilidade de ser salvo baseado naquilo que você tem ou naquilo que você é. Mas a gente precisa saber de uma coisa também. A frase de que todos os caminhos levam a Deus tem um pingo de verdade. Mas não da maneira como imaginam. Irmãos, não se escandalizem aqui. Como assim? Como assim que recentemente você falou que que é errado essa questão de que todos os caminhos levam a Deus? E agora você fala que isso tem um pingo de verdade. Sim. Como? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, 2 Coríntios 5:10, ele diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe o que é isso? Nesse sentido, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam para a justiça de Deus. A verdade é que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Quer seja católico, quer seja budista, espírita, ateu e cristão, terminaremos todos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas. E é aqui que nós vemos a infinita diferença da fé cristã para todas as outras tentativas de salvação. O quê? É que um dia, sim,
Todos nós compareceremos diante de Deus. E a pergunta que nós fazemos mediante essa realidade é: em qual base você vai ficar de pé diante de Deus? Como você poderá se apoiar diante de Deus? Será que você poderá se apoiar nas suas obras? Será que você poderá se apoiar na sua religião, no seu sincretismo, nas suas inúmeras tentativas de salvação? Qual é o caminho que te leva até o tribunal de Cristo e em seguida te deixa seguir para a glória eterna? E qual é o caminho que te coloca diante do justo juiz supremo e termina em condenação? Percebam, Cristo diz: eu sou o caminho. Ninguém pode se achegar até Deus se não for por Cristo. Ou seja, em um sentido, como eu disse, todos os caminhos levam a Deus, mas um deles somente, um único caminho, te leva como filho. Todos os outros te levam como réu. Essa é a realidade. Você percebe que as inúmeras tentativas humanas de salvação são incapazes? Todas elas te colocarão diante de Deus para ser julgado. Mas há uma única maneira de você passar livre no tribunal de Cristo. E essa maneira é através do único caminho, perfeito e possível, Cristo. Lucas, o escritor de Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, olha, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe o que é isso? Isso se dá porque toda entrada na presença de Deus precisa ser mediada. Ou seja, nós precisamos de alguém que possa nos representar diante de Deus. E o único que pode é Cristo. Porque Ele é como nós, plenamente homem, mas é também plenamente Deus. Então, nós temos acesso a Deus somente quando chegamos até Ele pelo caminho que é Cristo. Talvez agora possamos entender porque não existam tantas maneiras de entrar na presença de Deus. Porque somente uma pessoa pode preencher todos os requisitos de Deus. Somente uma pessoa pode nos dar a perfeição de que precisamos para nos colocarmos na presença do Todo-Poderoso. Essa verdade é central na nossa fé. É inegociável. Não pode dizer, não, eu acho que Cristo salva, sim, mas outras pessoas que não conhecem sobre Cristo também serão salvas. Se acreditamos nisso, nós estamos pelo menos dizendo que há dois tipos de salvação. Uma por conhecer a Cristo e outra por ignorância. Não é o que nós encontramos nas Escrituras. Por isso que, quando Jesus diz que Ele é o caminho, isso deve ser precioso para nós. Porque os que abandonam a exclusividade de Cristo, não estão simplesmente abandonando uma parte do Evangelho, estão abandonando tudo. Como diz o teólogo Erwin Lutzer, ele diz a matemática, assim como a declaração de Jesus, lembra-nos que existe apenas uma maneira de estar certo, mas muitas maneiras de estar errado. Eu concordo plenamente com ele.
Só há uma verdade, um caminho. Todas as outras tentativas são tentativas erradas de se achegar até Deus. Percebam a segunda declaração de Jesus. Segundo eu sou, ele diz, eu sou a verdade. Segunda parte da declaração de Jesus é que ele diz que ele é a verdade. Outra vez, ele não está dizendo que é uma das verdades, mas a verdade. E outra vez, para nossa realidade, para a era pós-moderna, isso é algo perturbador. Simplesmente porque uma das grandes questões, um dos grandes lemas levantados pela nossa geração tem sido a relativização da verdade. É aquele discurso, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Não é assim? Há um abandono da verdade. Ela não é mais tão importante assim. E essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo, alcançou muitos cristãos. Não é difícil nós vermos cristãos negando a verdade, olhando para ela como se fosse algo de menor importância. Outros dizem que, por exemplo, estudar a Bíblia demais esfria, que o que realmente Deus se agrada é de uma adoração somente sincera, que isso é suficiente. Ou seja, eles estão dizendo que a verdade revelada de Deus não é tão importante, mas o que realmente importa é a minha sinceridade, é o que eu sinto, o que eu penso. Basicamente é essa ideia pós-moderna da relativização. Não importa se é certo ou errado, o que importa é se para mim é certo. O que importa é se para mim é errado. Mas não. Pastor Igor falou que toda ortodoxia, ou seja, toda a crença correta deve nos levar a uma doxologia. O que é isso? Ela deve nos levar à adoração da maneira como Deus deseja ser adorado, da maneira como Deus revelou na sua palavra. Por isso que a fé que não é na verdade, que é num falso Cristo, por mais sincero que seja, não salva. Você já viu alguém falar? Não. O que importa mesmo é a sinceridade de coração. Eu adoro a Deus do meu jeito, eu sou sincero na minha adoração. Muitos caem nesse engano. A sinceridade não salva. Se salvasse, nós precisaríamos não somente 5 solas, né? Teríamos que ter o 6º, sola a sinceridade. Mas não. O que salva é a verdade. O que salva é Cristo. Mas desde o Éden, nós vemos que o homem desejou trocar a verdade pela mentira. Não é isso? Adão caiu quando trocou a verdade revelada de Deus pela mentira que Satanás lhe deu. E essa é a base da idolatria do homem. A mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1:25, ele diz: porque trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Essa declaração de Jesus não tem como ser relativizada. Ou estamos na verdade, ou então estamos na mentira. Não há um meio termo em relação a isso. E percebam que a mentira também é uma espécie de adoração.
Porque o texto diz, eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E com isso, o que eles fizeram? Desse modo, diz o texto, adoraram e serviram as coisas que Deus criou, e não o Criador. Cada ídolo que o coração humano fabrica, obedece a uma mentira que foi produzida inicialmente na mente e no coração. O reformador João Calvino dizia que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. E ele dizia assim que você destrói um ídolo, a mente já está lá, fabricando outro. Essa é a realidade humana. Estão cegos pela mentira, amam a mentira, se prostram diante de falsos deuses. Mas Jesus está dizendo que é a verdade. Sproul diz que Jesus encarnou a verdade, que não somente disse a verdade, mas que Ele é toda a verdade. E essa verdade nos permite focalizar em tudo, absolutamente tudo que vemos. O que é isso? Cristo é a verdade para todas as esferas da sua vida, meu irmão. No casamento, na vida profissional, educacional, nas suas vocações, no lazer, na ética, na espiritualidade e tantas outras coisas. Meus irmãos, por vezes nós afirmamos crer na verdade. Não é assim? Mas por outras vezes nós negamos com o nosso comportamento. Nós não aplicamos os seus ensinamentos em nosso viver diário. Mas Cristo é a verdade encarnada de Deus para a totalidade da nossa existência. Para tudo. Quer aqui, quer na eternidade. Porque se nós fizemos um compromisso com Cristo, então nós temos um compromisso com a verdade. Se eu quero me identificar com Cristo, eu preciso viver a verdade a todo tempo. E a verdade, ela não pode ser definida por sentimentos. A verdade, ela não pode ser definida pelo meu humor, pelos meus achismos. Bom, isso depende. Não. A verdade depende somente de Jesus, porque Ele é a verdade. E Ele é aquele que muda toda a circunstância das áreas da nossa vida. Mas nós muitas vezes queremos fragmentar a vida, não é assim? É como se a vida fosse uma pizza, né? E aí a gente fragmenta nos pedaços. Casamento, espiritualidade, trabalho, assim por diante. E nós vamos pegando, não, Jesus, aqui você pode. Não, mas aqui, no trabalho, não, o trabalho deixa comigo. Não, Cristo é a verdade suficiente para todas as áreas da sua vida. É isso. Ele é a verdade. Bispo anglicano John Charles Riley diz assim: Cristo é a verdade completa que satisfaz todas as necessidades do coração humano. Com isso, ele não está dizendo que Cristo vai te dar tudo o que você quer, mas que Cristo é a única verdade capaz de satisfazer completamente qualquer necessidade do seu coração. Cristo é. Terceira declaração que nós temos de Jesus, terceiro eu sou, ele diz: eu sou a vida. Essa declaração ressalta que, além de mostrar o caminho correto, além de mostrar que Ele é a verdade absoluta, agora Ele mostra que é também a fonte da vida, a origem de toda
existência e também o doador da vida eterna. Mas você percebe uma coisa na vida de Jesus? Algo incrível que nós vemos é que Ele nos dá a vida morrendo. Ele é o único que pode fazer isso. Cristo é o caminho que nós temos de seguir. Cristo é a verdade que nós temos que crer. E Ele é a vida que nós temos que viver. Como disse o apóstolo Paulo, assim, já não sou eu, Paulo, quem vive, já não sou eu, sim, quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa vida que você vive. É essa vida que você recebeu. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo tem vida. Jesus é a fonte de toda vida. Ele é o caminho para a relação com Deus, a verdade que liberta, e Ele é a vida em abundância. Que declaração maravilhosa de Jesus, não é mesmo? Que você possa se deleitar nisso, se deslumbrar ainda mais em quem Ele é. É claro que essa declaração de Jesus é extremamente radical, exclusivista. Porque ninguém, nem antes e nem depois de Jesus, fez uma declaração como essa. Se você olhar em todas as religiões, ninguém fez uma declaração como a declaração de Jesus. E como escreve C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diante disso só há duas relações, só duas opções em relação a Jesus. Não tem outras opções, só duas. Ao afirmar o que ele afirmava, ou ele era um louco, ou ele era um lunático mentiroso. Essa é a primeira opção. Ou então, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o único que pode dizer de si mesmo: Moisés, antes que Moisés existisse, eu sou. Sabe o que é isso? Jesus não é uma opção entre muitas. Jesus está dizendo para você que Ele não é apenas o meio para algum outro fim, mas Ele é o caminho e Ele é o alvo. Jesus, como caminho, Ele elimina a confusão, elimina as diversas tentativas humanas de encontrar redenção, pois Ele é o caminho definitivo e claro para Deus. Segui-lo traz direção e propósito. Seguir o caminho que é Cristo é ter um relacionamento com Deus restabelecido. E com isso, o relacionamento com o próximo também é restabelecido. O pastor Igor falou sobre isso. Primeiro, nós temos o relacionamento vertical com Deus restabelecido, e depois nós podemos ter o relacionamento com o próximo, horizontal. É obra de Deus. E portanto, agora, nós somos ensinados a viver em amor. Nós somos ensinados a viver em perdão e graça. Elementos chave para a restauração dos relacionamentos. Simplesmente porque Jesus é o caminho. Simplesmente porque Jesus é a verdade. Em um mundo de mentiras e enganos, eu e você, meu irmão, os discípulos, imitadores de Jesus,
encontram segurança e clareza nas palavras dele. Jesus é a vida. Ele promete a vida eterna àqueles que o seguem. Ele oferece esperança no meio do desespero. Nenhum outro pode. Meus irmãos, concluindo, há um livro muito conhecido chamado A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. E ele fala desse chamado de Jesus aos seus discípulos e da declaração de Jesus. E com isso, Tomás de Kempis escreve assim: não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer a verdade fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Cristo é o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer e a vida na qual vocês devem pôr a esperança. Amém? Se estamos em Jesus, estamos no caminho. Se estamos em Jesus, encontramos a verdade. Não uma das verdades, mas a verdade. Se estamos em Jesus, já encontramos a vida, vida abundante. A declaração de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, não é apenas uma afirmação teológica, mas é uma verdade prática, que transforma todos os aspectos da nossa vida. Sabe o que é isso? Essa verdade nos chama a viver uma vida de dependência de Cristo, de compromisso com a verdade, de plena confiança na sua promessa de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você não se esqueça disso. Amém? Isso precisa fazer sentido em toda a sua existência, em todas as áreas da sua vida. Essa maravilhosa declaração de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Filho é o caminho que nos leva à vida eterna e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por Cristo. E esse caminho é exclusivo pela graça. Ninguém pode se achegar nele pensando que vai conseguir chegar até Deus porque é bom, porque merece, porque é digno, porque não é tão mal quanto os outros. Nada disso. Esse caminho é exclusivamente pela graça de Deus. Que possamos seguir nele, no Filho de Deus, vivendo a verdade do Filho de Deus, e então vivendo com vida, vida em abundância, vida com esperança, pois toda a nossa vida depende exclusivamente de Jesus, e não das nossas tentativas de salvação, mas depende exclusivamente do trabalho perfeito e gracioso de Cristo. Esse é suficiente, capaz de nos levar até diante de Deus e seguirmos para a vida eterna. Fora de Cristo, todo homem um dia estará perante o grande tribunal, mas nada poderá fazer, a não ser receber a merecida condenação pelos seus pecados. Por isso que a nossa esperança está somente em Cristo. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.